Ela vivia isolada, rejeitada por um boato cruel, até que o fazendeiro milionário se ajoelhou diante dela, com um bebê nos braços, e calou toda a vila. Abandonada, chamada de estéril, ela já não esperava mais nada. Mas aquele pedido inesperado transformou sua dor em algo que ninguém imaginava. Inscreva-se no canal e descubra como a rejeição virou família diante de todos. A manhã havia começado como um dia qualquer no pequeno vilarejo encravado no interior do país. As janelas da estalagem ainda estavam fechadas, o cheiro de café fervia nas cozinhas e a poeira começava a se erguer com os primeiros passos na rua de terra batida. Lara Müller permanecia deitada de lado, os olhos fixos numa parede descascada do pequeno quarto nos fundos da estalagem, onde antes funcionava um depósito de mantimentos. O vestido de noiva, antes imaculadamente branco, agora amarelado pelo tempo, ainda estava pendurado no canto do quarto, como uma lembrança persistente do dia que havia mudado sua vida para sempre. Fazia exatamente 37 dias que não pisava na rua. 37 dias desde que Augusto Medeiros, filho do coronel Medeiros, a deixara plantada no altar, gritando a plenos pulmões que ela não podia gerar filhos. As palavras ainda ecoavam em sua mente, cortantes como navalhas. Nenhum exame havia sido feito, nenhum médico consultado. A acusação baseava-se apenas em fofocas cruéis, alimentadas pelo ciúme das moças que cobiçavam seu noivo e pela malícia dos homens que precisavam de justificativas para seus comportamentos desprezíveis. O sol avançava lento pela fresta da janela, quando ouviu as batidas na porta. Era Marta, a cozinheira da estalagem, com uma bandeja de comida. Lara já sabia disso sem precisar perguntar. Marta era seu único elo com o mundo lá fora, a única que não a tratava como uma desgraçada. "Pode entrar, Marta", disse com voz fraca. A porta se abriu e a mulher de cabelos grisalhos e rosto bondoso entrou, carregando uma bandeja com um prato de angu, feijão e um pouco de couve refogada. "Você precisa comer, menina. Está definhando." "Nesse quarto", falou Marta, colocando a bandeja sobre a pequena mesa de madeira. Lara assentiu sem entusiasmo. Não tinha fome, mas sabia que precisava se alimentar. "Tem notícias da vila?" perguntou mais por hábito do que por interesse real. "Ah, o de sempre", respondeu Marta, abrindo um pouco a janela para deixar o ar circular. "Dizem que o fazendeiro Henrique Vasconcelos está voltando. Faz tempo que não aparece por estas bandas." Lara conhecia o nome. Todos em São Rafael conheciam. Henrique Vasconcelos era dono de quase metade das terras na região. Viúvo desde jovem, era um homem misterioso que poucos haviam visto pessoalmente. "Dizem que está vindo resolver assuntos no cartório", continuou Marta, arrumando o cobertor na cama improvisada. "Bem, preciso voltar para a cozinha. Não deixe de comer, ouviu?" Quando Marta saiu, Lara voltou a encarar a parede. Os dias se arrastavam, monótonos e vazios. Desde que fora abandonada, havia se tornado a seca, a maldita, a moça que espanta casamento. Os hóspedes evitavam passar pela porta de seu quarto como se sua desgraça fosse contagiosa. Às vezes, conseguia ouvir os sussurros do outro lado da parede fina. "Coitada", diziam alguns. "Bem feito", diziam outros. A tarde avançava preguiçosa quando um som diferente chamou sua atenção. O sino da igreja tocou mais cedo do que o normal, e logo depois ouviu passos pesados subindo a escadaria de madeira da estalagem. Não eram os passos leves de Marta, nem os apressados dos hóspedes habituais. Eram passos firmes, decididos. A madeira do assoalho rangeu quando alguém parou diante de sua porta. Houve um momento de silêncio, seguido por batidas fortes. Lara não respondeu. As batidas se repetiram, mais insistentes. "Não estou recebendo visitas", disse ela, a voz trêmula. "Moça, sou homem de terra e de silêncio", respondeu uma voz grave do outro lado da porta. "Mas carrego nos braços um órfão e no peito um pedido. Posso entrar?" A curiosidade superou o medo. Lara levantou-se lentamente da cama, alisou o vestido amarrotado que usava e caminhou até a porta. Hesitante, girou a chave na fechadura e abriu uma fresta. Foi quando viu Henrique Vasconcelos pela primeira vez. Era alto,
com ombros largos e rosto marcado pelo sol e pelas experiências. Usava botas cobertas de poeira, chapéu grande e roupas que denunciavam sua posição. Couro limpo, camisa bem passada, o tipo de homem que carrega o cheiro de estrada longa e dinheiro guardado. Mas o que mais chamou a atenção de Lara foi o pequeno embrulho em seus braços. Um bebê envolto num pano de algodão cru, dormindo tranquilamente. "O que quer comigo, senhor?" perguntou ela, mantendo a porta entreaberta como uma barreira entre eles. Henrique tirou o chapéu num gesto respeitoso. "Posso entrar? O que tenho a dizer não deve ser falado no corredor." Algo na postura dele, na forma como segurava o bebê com cuidado, fez Lara recuar e abrir completamente a porta. Ele entrou, olhou ao redor do pequeno quarto com seus poucos pertences e se aproximou. Para surpresa dela, ajoelhou-se. Com o bebê nos braços, falou: "Não vim pedir que seja minha mulher. Vim pedir que seja mãe. Mãe desse menino que não tem nome, nem berço, nem peito onde descansar. Mas só entrego a quem seja capaz de amar sem ferir. E disso, a vila toda já sabe que a senhora entende." Lara sentiu seu coração acelerar. Olhou para o bebê, tão pequeno e vulnerável, e depois para o homem ajoelhado à sua frente. "Por que eu? Há tantas mulheres respeitáveis na vila, casadas com famílias." "Porque as respeitáveis teriam vergonha de criar um filho sem pai conhecido", respondeu ele com franqueza. "E porque vi como olhou para as crianças na saída da missa antes de seu infortúnio. Olhava como quem sonha, não como quem teme." Lara não respondeu de imediato. Estendeu a mão e tocou levemente a testa do bebê com a ponta dos dedos. Ele se mexeu, mas continuou dormindo, alheio ao peso daquele momento. "De onde veio esta criança?" perguntou. "Foi deixado na porta da igreja há 3 dias. Padre Antônio o encontrou ao amanhecer, com apenas um bilhete pedindo que fosse entregue a alguém de bom coração. Como sou patrono da paróquia, ele me procurou." Devagar, Lara se aproximou mais. O bebê não devia ter mais que algumas semanas. "E o que está propondo exatamente, senhor Vasconcelos?" Henrique se levantou, ficando novamente em sua altura, imponente. "Propondo que venha para minha fazenda. Terá uma casa própria, conforto, respeito. Cuidará do menino como mãe, e eu o reconhecerei como filho perante a lei. Não exijo nada além de sua dedicação a ele." Lara sentiu um frio na espinha. "E entre nós dois?" "Respeito", respondeu ele simplesmente. "Não busco esposa, nem empregada, nem..." Ele hesitou como se medisse as palavras. "Não busco nada que a senhora não queira dar livremente. Só preciso de alguém que possa dar a este menino o que eu não posso. Cuidado constante, carinho materno. Por que não? Se casa, senhor Vasconcelos. Qualquer moça da região aceitaria de bom grado." Um sorriso triste apareceu no rosto dele. "Já fui casado uma vez. É suficiente para uma vida." O bebê começou a se mexer incomodado. Sem pensar, Lara estendeu os braços. Henrique entregou-lhe a criança, observando como ela o ajeitava com naturalidade. O bebê abriu os olhos por um momento, eram escuros e curiosos, e voltou a fechá-los, confortável nos braços dela. Foi naquele instante que Lara tomou sua decisão. Assentiu silenciosamente, não com palavras, mas com o corpo. Sentou-se na beira da cama e acomodou o pequeno junto ao peito. "Ele tem nome?" perguntou, sem desviar os olhos do bebê. "Ainda não. Pensei que a senhora poderia escolher." Lara olhou para a criança por um longo momento. "Miguel", disse finalmente. "Miguel Vasconcelos." Henrique assentiu, satisfeito. "Miguel será. Pode arrumar suas coisas? Quero sair da vila antes do anoitecer." "Tenho muito pouco a levar", respondeu ela, indicando sua pequena trouxa de roupas no canto do quarto. "E este vestido?" perguntou ele, apontando para o vestido de noiva amarelado. Lara olhou para a peça que carregava tantas lembranças dolorosas. "Pode ficar. Não preciso mais dele." Enquanto Henrique pegava suas poucas posses, Lara continuava, segurando Miguel, sentindo o peso dele em seus braços, um peso que, estranhamente, parecia aliviar o fardo que carregava no coração. Talvez, pensou, houvesse um propósito maior para sua dor. Talvez a recusa na porta da igreja
tivesse sido apenas o começo de uma história diferente da que havia planejado. Uma história que começava agora, com um homem misterioso e um bebê sem passado. Quando saíram do quarto, Marta os esperava no corredor com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios. "Cuide bem dele, menina", sussurrou ao abraçar Lara. "E deixe que ele cuide de você também." À medida que desciam a escadaria da estalagem, Lara sentiu os olhares curiosos dos hóspedes e funcionários. Desta vez, porém, não eram olhares de pena ou desprezo, mas de espanto e talvez um pouco de inveja. Afinal, ela estava saindo dali nos braços do homem mais poderoso da região, não como esposa, não como amante, mas como algo que ninguém jamais esperaria como mãe. A carruagem de Henrique Vasconcelos percorria a estrada de terra que serpenteava entre os morros verdejantes de Minas Gerais. Lara observava a paisagem pela janela, com Miguel dormindo tranquilamente em seus braços. O céu começava a ganhar tons alaranjados quando finalmente avistaram a Fazenda Santa Clara, propriedade principal de Henrique. Mesmo à distância, a imponência da Casa Grande era impressionante. Uma construção colonial de 2 andares, com varandas largas, jardins bem cuidados e um caminho de pedras que levava até a entrada principal. Ao se aproximarem, Lara notou os olhares curiosos dos trabalhadores que interrompiam suas tarefas para observar a chegada do patrão com uma mulher desconhecida e um bebê. Os cochichos começaram instantaneamente. "Não se preocupe com eles", disse Henrique, percebendo seu desconforto. "Logo entenderão." A carruagem parou diante da casa e um homem de meia idade, vestindo roupas simples mas limpas, aproximou-se para abrir a porta. "Bem-vindo de volta, patrão", cumprimentou respeitosamente. "Sebastião, esta é Dona Lara. Ela e o pequeno Miguel viverão conosco a partir de hoje. Prepare a casa de hóspedes para eles." Sebastião, que claramente era o capataz da fazenda, olhou rapidamente para Lara e o bebê, mas seu rosto não demonstrou qualquer julgamento. "Sim, senhor. A casa já está limpa, só precisa de alguns ajustes. Dona Rita pode ajudar com o necessário para o bebê." Henrique assentiu e estendeu a mão para ajudar Lara a descer da carruagem. Enquanto caminhavam até a entrada principal, ele explicou: "Sebastião cuida da fazenda há mais de 20 anos. É meu braço direito. Rita é a governanta. Está conosco desde antes de meu casamento. São pessoas de confiança." No interior da casa, uma mulher robusta de cabelos grisalhos e avental impecavelmente branco os aguardava. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver Lara com o bebê, mas seu profissionalismo rapidamente se sobrepôs à surpresa. "Dona Rita", como disse a Sebastião, "esta é Dona Lara e o pequeno Miguel. Por favor, ajude-a com tudo o que precisar. O menino é meu pupilo e terá o sobrenome Vasconcelos. Dona Lara será sua tutora e tem minha total confiança." Rita fez uma pequena reverência. "Certamente, senhor. Vou preparar tudo imediatamente." Virando-se para Lara, acrescentou com voz mais suave: "A senhora deve estar cansada da viagem. Posso mostrar-lhe onde descansará esta noite, enquanto a casa de hóspedes é preparada?" Lara olhou para Henrique, que assentiu. "Vá com Rita. Temos assuntos a resolver no cartório amanhã cedo. Por hoje, descanse." Seguindo Rita por um corredor lateral, Lara sentiu-se momentaneamente oprimida pela grandiosidade da casa. Os móveis eram antigos, mas bem conservados, e havia retratos de família nas paredes. Uma mulher jovem e bonita aparecia em vários deles, sempre com expressão séria. "A falecida esposa do patrão", explicou Rita, notando seu olhar. "Dona Carolina partiu há quase 10 anos. Lara queria perguntar mais, mas conteve-se. Rita levou-a até um quarto amplo no andar térreo, com uma cama de dossel, uma pequena cômoda e um berço improvisado feito com uma cesta grande e almofadas macias. "Para o menino até amanhã", explicou. "Mandarei trazer água quente para um banho e algo para comer. O bebê precisará de leite. Temos uma ama na vila que pode vir amanhã, mas por hoje tenho um pouco de leite de cabra fervido e adoçado que servirá." Lara agradeceu, colocando Miguel delicadamente no berço improvisado. Quando Rita saiu, ela finalmente pôde respirar fundo e absorver tudo o que havia acontecido nas últimas horas.
Da humilhação na vila, à proteção de um dos homens mais poderosos da região, sua vida havia dado uma volta completa. O medo e a incerteza ainda estavam lá, mas ao olhar para Miguel dormindo pacificamente, sentiu que tinha feito a escolha certa. 2 jovens criadas trouxeram água para o banho e um vestido simples, mas de bom tecido. Presente de Dona Rita, explicou uma delas. Depois do banho, Lara vestiu-se e tentou pentear os cabelos compridos, olhando-se no pequeno espelho sobre a cômoda. Não se reconheceu imediatamente. A mulher refletida tinha olheiras profundas, mas seus olhos pareciam diferentes, menos derrotados, talvez. Momentos depois, Rita retornou com uma bandeja de comida e um pequeno recipiente com leite para o bebê. Senhor Henrique pede que a senhora se junte a ele para o jantar se estiver disposta. Lara hesitou. O bebê. Posso ficar com ele enquanto a senhora janta? Ofereceu Rita, com um sorriso que suavizou suas feições severas. Criei 5 filhos. Sei como cuidar de um pequenino. Com relutância, Lara aceitou. Após alimentar Miguel e vê-lo adormecer, novamente seguiu para a sala de jantar, onde Henrique a aguardava. A mesa estava posta para 2, com uma elegância simples que refletia o resto da casa. Henrique se levantou quando ela entrou. Espero que tenha encontrado tudo a seu gosto, disse indicando a cadeira à sua direita. Sim, obrigada. Sua casa é muito bonita. Foi construída por meu avô, explicou ele, enquanto um criado servia vinho em taças de cristal. 4 gerações de Vasconcelos já viveram aqui. Lara assentiu, sem saber o que dizer. O silêncio se estendeu enquanto o primeiro prato era servido, uma sopa de legumes com cheiro de alecrim. Imagino que tenha perguntas, disse finalmente Henrique. Muitas, admitiu ela. Por que eu? Realmente. Entre todas as mulheres que aceitariam de bom grado sua proposta, por que escolher justamente a desgraçada da vila? Henrique pousou a colher e a olhou diretamente. Porque preciso de alguém que entenda de dor. Alguém que tenha conhecido o desprezo e ainda assim tenha mantido a dignidade. Vi como enfrentou. Os olhares na igreja depois do acontecimento. Nunca abaixou a cabeça. Isso diz muito sobre seu caráter. Lara sentiu o rosto esquentar. Estava lá? Estava, assistindo de longe. Vim para a missa de domingo e presenciei tudo. Não nos conhecemos formalmente, mas eu a vi. Ela se lembrou vagamente de ter notado um homem desconhecido no fundo da igreja naquele dia, mas estava ocupada demais com seu próprio sofrimento para prestar atenção. E o bebê? Qual é a verdadeira história? Henrique tomou um gole de vinho antes de responder. A verdade é exatamente o que lhe contei. Foi deixado na porta da igreja há 3 dias, com apenas um bilhete pedindo que fosse dado a alguém de bom coração. Padre Antônio me procurou porque sabe que tenho recursos para cuidar da criança. Mas um homem sozinho, com minha idade e posição, criando um bebê sem mãe, isso geraria mais fofocas do que seria bom para o menino. Então sou uma conveniência, concluiu Lara, com um traço de amargura. Uma solução para um problema social. Henrique a estudou por um momento. Não, é uma parceria que propus. O menino precisa de uma mãe. A senhora precisa de um novo começo, longe dos olhares e sussurros. Eu preciso de alguém que possa dar ao garoto o que não posso oferecer sozinho. Todos ganhamos. O segundo prato foi servido, um assado com batatas que exalavam um aroma delicioso. Lara percebeu que estava faminta e começou a comer com mais entusiasmo do que pretendia demonstrar. Amanhã iremos ao cartório, continuou Henrique. Registrarei o menino como meu pupilo legal, com o sobrenome Vasconcelos e a senhora como tutora oficial. Haverá também uma cláusula especial de união civil entre nós. Lara quase engasgou. União civil? Apenas no papel, esclareceu ele rapidamente. Para formalizar nossa situação e protegê-la legalmente. A senhora terá direitos, inclusive, sobre parte de minhas terras. Não haverá obrigações conjugais. Apenas respeito mútuo e o compromisso compartilhado de criar o menino. Lara pousou o garfo tentando processar o que estava ouvindo. Por que iria tão longe? Mal me conhece. Conheço o suficiente, respondeu ele simplesmente. Vi como segurou o menino, como olhou para ele.
a bondade em seu coração, apesar de tudo que passou. E quanto a ir longe, tenho posses suficientes para 5 vidas, o que são algumas terras se puderem garantir um futuro digno para um órfão. O resto do jantar transcorreu em um silêncio mais confortável. Quando terminaram a sobremesa, um doce de leite com canela, Henrique a acompanhou de volta ao quarto. Descanse bem, disse à porta. Partiremos após o café da manhã. Naquela noite, deitada na cama macia, com Miguel respirando suavemente, no berço improvisado, Lara contemplou as reviravoltas de sua vida. Há menos de 12 horas estava trancada em um quarto miserável nos fundos de uma estalagem, evitada como uma doença. Agora estava prestes a se tornar oficialmente a tutora de um bebê órfão e a parceira civil de um dos homens mais ricos e respeitados da região. Se era um sonho, não queria acordar. O dia seguinte amanheceu ensolarado. Após um café das idas e manhã farto, Lara, com Miguel nos braços, e Henrique seguiram para o cartório do condado, em uma carruagem elegante. A notícia de sua chegada parecia ter se espalhado, pois o local estava lotado de curiosos quando entraram. O tabelião, um homem magro de óculos pequenos, recebeu-os com deferência excessiva. Senhor Vasconcelos, que honra! Está tudo preparado, conforme solicitado. Os documentos foram assinados em meio a um silêncio absoluto. O termo de tutela legal da criança, com Lara como tutora oficial, o registro de Miguel como pupilo de Henrique Vasconcelos e, finalmente, a cláusula especial de união civil, que definia Lara como companheira de vida de Henrique, com direitos sobre parte de suas terras e proteção legal completa. Quando o tabelião leu os termos em voz alta, nenhuma obrigação doméstica imposta, nenhum direito revogado, apenas respeito mútuo e criação conjunta do menino, os sussurros começaram a correr pela sala. Não eram sussurros de desaprovação, mas de espanto. Ninguém esperava que um homem na posição de Henrique fosse tão generoso com uma mulher, que até o dia anterior era considerada amaldiçoada. Ao saírem do cartório, deram de cara com o padre Antônio, que aguardava do lado de fora com expressão contrariada. Era um homem de estatura média, cabelos grisalhos e um semblante que costumava ser severo. O mesmo padre que, semanas antes, recusara-se a interceder quando Lara foi abandonada no altar. Senhor Vasconcelos, chamou ele aproximando-se. Poderia ter uma palavra em particular? Henrique olhou para Lara, que assentiu levemente e afastou-se alguns passos com o padre. A conversa foi breve, mas Lara podia ver a tensão nos ombros de Henrique. Quando retornou, seu rosto estava impassível. O padre deseja pedir-lhe perdão, disse simplesmente. Diz que errou ao não defendê-la quando foi injustiçada. Lara olhou para o padre, que mantinha a cabeça baixa. Uma parte dela queria recusar, lembrar-lhe como ficara calado enquanto a humilhavam publicamente. Mas outra parte, a mesma que agora segurava Miguel nos braços, sabia que o rancor só perpetuaria o ciclo de dor. Diga-lhe que aceito suas desculpas, respondeu suavemente, e que está convidado a visitar Miguel quando quiser. A expressão de surpresa no rosto do padre quase a fez sorrir. Ele se aproximou, hesitante, e fez o sinal da cruz sobre a cabeça do bebê adormecido. Que Deus abençoe esta nova família, murmurou, antes de se afastar. Quando retornaram à carruagem, Henrique a observava com uma expressão que Lara não conseguiu decifrar. A senhora é uma mulher notável, dona Lara, disse finalmente. O padre não merecia seu perdão tão facilmente. Lara olhou para Miguel, que dormia pacificamente, alheio às complexidades do mundo adulto. Talvez não, concordou, mas este pequeno merece crescer em um mundo com menos ressentimento. Henrique assentiu lentamente. Sim, disse após um momento de reflexão. Sim, de fato merece. E assim, com documentos assinados e um perdão concedido, o primeiro dia da nova vida de Lara chegava ao fim. Enquanto a carruagem percorria o caminho, de volta à fazenda, ela olhou pela janela para as colinas verdejantes de Minas Gerais e, pela primeira vez em muitas semanas, permitiu-se sorrir. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez não tinha medo de descobrir.
3 meses se passaram desde a chegada de Lara à fazenda Santa Clara. O outono pintava as colinas de Minas Gerais com tons dourados e o ar fresco da manhã carregava o perfume das primeiras flores de setembro. A casa de hóspedes, que inicialmente seria apenas um abrigo temporário, havia se transformado em um verdadeiro lar. Era uma construção menor que a casa principal, mas ainda assim espaçosa, com 3 quartos, uma sala ampla e uma varanda que dava para um pequeno jardim que Lara cultivava com dedicação. Miguel crescia forte e saudável. Já sorria ao reconhecer. O rosto de Lara e seus olhinhos escuros acompanhavam com curiosidade tudo ao seu redor. Seu quarto havia sido decorado com cuidado, um berço de madeira entalhada que Henrique encomendara especialmente de São Paulo, cortinas claras que dançavam, com a brisa, e um pequeno móbile de pássaros coloridos que Sebastião, o capataz, havia feito com suas próprias mãos. A rotina na fazenda estabeleceu-se naturalmente. Pela manhã, Lara cuidava de Miguel e depois passava algum tempo em seu jardim, cultivando ervas e flores. À tarde, frequentemente caminhava com o bebê pelos arredores da propriedade, conhecendo os trabalhadores e suas famílias. Muitos ainda a olhavam com curiosidade, mas o respeito que Henrique demonstrava por ela impedia qualquer comentário desrespeitoso. Henrique, por sua vez, mantinha-se ocupado com a administração de suas terras. Saía cedo a cavalo e frequentemente retornava apenas para o jantar. Jantavam juntos quase todas as noites, às vezes na casa principal, às vezes na casa de hóspedes. As conversas, inicialmente formais e cautelosas, haviam se tornado mais descontraídas com o passar do tempo. Descobriram interesses comuns: literatura, música, o fascínio pela natureza. Em algumas noites após o jantar, Henrique lia em voz alta trechos de livros de sua vasta biblioteca, enquanto Lara bordava junto à lareira. Era uma convivência pacífica, respeitosa e surpreendentemente confortável. Naquela manhã específica, de setembro, Lara estava na varanda da casa de hóspedes amamentando Miguel, quando Rita apareceu com expressão preocupada. Dona Lara, há visitas na casa grande. O Sr. Henrique pede que a senhora se junte a eles, se possível. Lara franziu o senho, intrigada. Henrique raramente a convocava durante o dia, respeitando sua privacidade e rotina com Miguel. Quem? São os visitantes, Rita. A governanta hesitou. É a família Medeiros, o coronel, sua esposa e o filho. O coração de Lara disparou. Os Medeiros. A família de Augusto, o homem que a abandonara no altar. O que querem? Perguntou, tentando manter a voz firme. Não sei ao certo, mas parece importante. O patrão está diferente. Nunca o vi tão tenso. Lara respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que a menção daquele nome provocava. Vou trocar de roupa e estarei lá em alguns minutos. Pode ficar com Miguel. Rita assentiu, pegando o bebê com cuidado. Claro, minha senhora, tome seu tempo. Lara escolheu seu melhor vestido, um modelo azul marinho com detalhes em renda branca que Henrique havia mandado vir da capital. Penteou os cabelos e prendeu-os em um coque simples, mas elegante. Olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Não era mais a moça frágil e humilhada da estalagem, mas uma mulher com postura e dignidade. Com um último suspiro para reunir coragem, dirigiu-se à casa principal. Na sala de visitas, encontrou uma cena tensa. Henrique estava de pé junto à lareira, o rosto impassível, mas os olhos ardendo como brasas. Sentados no sofá estavam o coronel Medeiros, um homem corpulento de bigode grisalho e expressão arrogante, e sua esposa, Dona Regina, uma mulher magra de feições aristocráticas e olhar desdenhoso. Numa poltrona, afastada, quase escondido nas sombras, estava Augusto, mais magro do que Lara se lembrava, com olheiras profundas e um ar abatido. Todos se viraram quando ela entrou. Ah, finalmente! Exclamou Dona Regina com falsa cordialidade. A noiva, fugitiva. Henrique deu um passo à frente, colocando-se sutilmente entre Lara e os visitantes. Creio que os senhores conhecem Dona Lara, minha companheira e mãe de meu pupilo. A palavra companheira pairou no ar como um escudo protetor. O coronel Medeiros pigarreou,
visivelmente desconfortável. Sim, sim, conhecemos a moça. Na verdade, é precisamente sobre isso que viemos conversar. Lara manteve-se firme, embora seu coração batesse descompassado. Sobre o que exatamente, coronel? Foi Dona Regina quem respondeu, levantando-se com a elegância estudada de quem está acostumada a dominar qualquer ambiente. Sobre este arranjo peculiar, este contrato que nosso amigo Vasconcelos assinou no cartório. Francamente, é um escândalo. Não vejo porquê, respondeu Henrique, com voz controlada. Tudo foi feito dentro da mais estrita legalidade. Legalidade, bufou o coronel. E a moral? Os bons costumes? Um homem da sua posição, Vasconcelos, unindo-se civilmente a uma... Cuidado com suas palavras em minha casa, coronel, interrompeu Henrique. E havia algo perigoso em sua voz que fez o outro homem recuar ligeiramente. Diga-me de uma vez o motivo real desta visita. Dona Regina aproximou-se de Lara, analisando-a de cima a baixo com um olhar crítico. Viemos porque este contrato é uma fraude, baseado em mentiras. Lara sentiu o sangue gelar. Que mentiras? Senhora, a mentira que você contou a todos, que é capaz de ter filhos. Augusto se mexeu desconfortavelmente em sua poltrona, mas permaneceu em silêncio. Lara levantou o queixo, enfrentando o olhar da mulher mais velha. Nunca afirmei tal coisa. Foi seu filho quem fez acusações sem provas. Temos provas agora, interveio o coronel, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Consultas com os melhores médicos da capital. Eles confirmam que sua condição é irreversível. Henrique pegou o envelope, mas não o abriu. E o que esperam alcançar com isso? Anulação do contrato, respondeu o coronel prontamente. É uma fraude. Vasconcelos certamente não teria assinado tal documento se soubesse que estava unindo-se a uma mulher estéril. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Lara sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve-se ereta por puro orgulho. Henrique estudou o envelope em suas mãos por um longo momento. Depois olhou para os Medeiros com uma expressão que misturava desprezo e pena. É interessante, disse finalmente, como vocês presumem conhecer minhas motivações. Caminhou até uma escrivaninha no canto da sala e abriu uma gaveta de onde retirou outro envelope. Talvez isto os interesse. Entregou o envelope ao coronel, que o abriu com dedos impacientes. Seu rosto empalideceu visivelmente enquanto lia o conteúdo. Isso é impossível. O quê? Exigiu Dona Regina, arrancando os papéis das mãos do marido. Seus olhos percorreram rapidamente o documento, e sua expressão se transformou em uma máscara de fúria. É uma falsificação. De modo algum, respondeu Henrique calmamente. São os resultados dos exames médicos que Dona Lara realizou em São Paulo há 2 meses. Como podem ver, não há absolutamente nada de errado com sua saúde reprodutiva. Os médicos mais respeitados da capital atestam que ela é perfeitamente capaz de gerar filhos. Lara olhou para Henrique atônita. Não sabia de exame algum. Ele nunca mencionara tal coisa. Mas antes que pudesse questionar, Augusto finalmente falou, levantando-se com esforço. Mãe, pai, chega, já basta. Todos se viraram para ele, surpresos com sua intervenção. Parecia derrotado, um fantasma do jovem arrogante que Lara conhecera. A verdade, continuou ele com voz trêmula, é que nunca houve problema algum com Lara. Fui eu quem inventou aquela história, porque estava assustado. Não queria me casar, nunca quis. Foi tudo arranjado por vocês. Dona Regina avançou para o filho, as faces vermelhas de raiva. Cale-se, Augusto. Não sabe o que está dizendo. Sei perfeitamente, rebateu ele, com uma faísca de dignidade. E agora todos sabem também, incluindo Vasconcelos, que aparentemente sempre soube. Henrique assentiu levemente. Tenho bons informantes, coronel. Sempre soube que a acusação era falsa, que seu filho, por covardia ou por pressão familiar, inventou aquela desculpa para humilhar Dona Lara publicamente. O coronel Medeiros parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos.
Sua arrogância habitual deu lugar a uma expressão de derrota. Vasconcelos, podemos discutir isso como homens? Não há nada a discutir, respondeu Henrique friamente. Os senhores tentaram anular um contrato legal com base em mentiras. Tentaram difamar Dona Lara novamente. Agora, peço que se retirem de minha propriedade. Dona Regina não estava disposta a desistir tão facilmente. Voltou-se para Lara, os olhos faiscando de ódio. Você pode ter enganado Vasconcelos com seus truques, sua camponesa. Mas não engana a mim. Sei o que realmente é. Lara sentiu uma calma surpreendente tomar conta de si. O que eu sou, Dona Regina, é uma mulher que seu filho não foi homem, suficiente para merecer. E agora, se me permitem, tenho um filho para amamentar. Um filho que amo como se fosse de meu próprio sangue, algo que a senhora, com todo o seu dinheiro e posição, claramente nunca aprendeu a fazer. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Henrique observava Lara com uma expressão que mesclava surpresa e admiração. O coronel puxou a esposa pelo braço, murmurando: Vamos, Regina, já causamos danos suficientes. Augusto foi o último a sair, parando brevemente diante de Lara. Sinto muito, murmurou quase inaudível. Por tudo. Ela apenas assentiu, sem confiar em sua voz para responder. Quando a porta se fechou atrás dos medeiros, Lara finalmente permitiu que suas pernas cedessem, afundando-se em uma poltrona. Henrique aproximou-se, ajoelhando-se à sua frente. Está bem? Ela o encarou, ainda processando tudo o que havia acontecido. Os exames, você realmente os fez? Ele sorriu levemente. Não. Nunca duvidei de sua capacidade ou integridade. Aqueles papéis eram apenas projetos para a nova escola que pretendo construir na vila. Mas os medeiros não sabem ler plantas arquitetônicas. Lara não pôde conter uma risada, apesar da tensão do momento. Você blefou. Eficientemente, concordou ele, com um brilho de satisfação nos olhos. Mas não esperava que Augusto confessasse. Nem eu, admitiu Lara, lembrando-se da expressão derrotada do ex-noivo. Ele parecia diferente. Pessoas enfrentam suas verdades de maneiras diferentes, observou Henrique, levantando-se. Alguns, como os medeiros, preferem viver em mentiras. Outros, como você, encontram força para recomeçar. Lara sentiu um calor inesperado espalhar-se por seu peito. Era a primeira vez que Henrique falava tão abertamente sobre admirá-la. Obrigada, disse simplesmente, por me defender. Ele estendeu a mão, ajudando-a a levantar-se. Não fiz nada que você não tenha feito por si mesma. Suas palavras finais para Dona Regina foram impressionantes. Lara corou ligeiramente, lembrando-se de sua ousadia. Falei sem pensar. Falou a verdade. É algo raro e precioso nestas terras. Quando retornou à casa de hóspedes, Lara encontrou Miguel acordado, balbuciando alegremente nos braços de Rita. Ao vê-la, o bebê esticou os bracinhos em sua direção, com um sorriso desdentado que derreteu seu coração. Pegando-o no colo, Lara sentiu uma certeza profunda tomar conta de si. Este era seu lugar. Esta era sua família agora. E ninguém, nem os medeiros, nem os preconceitos da vila, nem as sombras do passado, poderia mudar isso. Naquela noite, enquanto ninava Miguel para dormir, Lara tomou uma decisão. O pequeno depósito nos fundos da estalagem, onde havia vivido seus dias mais sombrios, poderia servir a um propósito maior. Com o apoio de Henrique, transformaria aquele espaço em uma pequena escola de leitura para crianças órfãs e filhos de trabalhadores. Um lugar onde o conhecimento pudesse florescer, onde o passado pudesse ser redimido através de novas oportunidades. Ao adormecer com o bebê respirando suavemente em seu berço ao lado, Lara sentiu-se, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente em paz. As raízes que começava a criar naquela terra eram mais fortes que qualquer resistência que o mundo pudesse oferecer. E o futuro, antes tão incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades tão vastas quanto o céu estrelado de Minas Gerais que cintilava além de sua janela. Um ano se passou desde que Lara chegara à fazenda Santa Clara com um bebê nos braços e o coração ferido. As estações mudaram. As chuvas vieram e foram,
e Miguel completou seu primeiro aniversário em uma pequena celebração que reuniu os trabalhadores da fazenda e suas famílias sob as mangueiras do pomar. O menino já dava seus primeiros passos, hesitantes, agarrando-se às mãos de Lara com confiança absoluta. E seu vocabulário consistia principalmente em mama, papa e uma série de sons que apenas ela e Henrique conseguiam interpretar. A pequena escola de leitura que Lara imaginara tornou-se realidade. O antigo depósito nos fundos da estalagem em São Rafael foi completamente reformado, com janelas amplas que deixavam entrar a luz do sol, estantes de livros feitas pelos carpinteiros da fazenda e pequenas mesas e cadeiras coloridas onde as crianças se sentavam para aprender as primeiras letras. 3 vezes por semana, Lara ia até a vila com Miguel para dar aulas. No início, apenas alguns poucos alunos apareceram, filhos de empregadas e trabalhadores da fazenda, crianças que de outra forma não teriam acesso à educação. Mas com o passar dos meses, a notícia se espalhou e logo havia uma lista de espera. As mesmas pessoas que antes a evitavam como uma desgraçada agora lhe sorriam respeitosamente quando passava. É a professora, sussurravam, a companheira do Sr. Vasconcelos. Naquela manhã de primavera, Lara estava na varanda da casa de hóspedes, observando Miguel brincar no gramado sob o olhar atento de Rita quando Henrique chegou a cavalo. Não era comum vê-lo retornar tão cedo de suas obrigações diárias, e havia algo em sua expressão que imediatamente chamou a atenção de Lara. Uma mistura de determinação e ansiedade que ela raramente via em seu rosto normalmente impassível. "Aconteceu algo?" perguntou quando ele se aproximou após entregar as rédeas a um dos empregados. Henrique hesitou, olhando para Miguel, que gorjeava alegremente enquanto tentava perseguir uma borboleta. "Tenho uma proposta", disse finalmente. "Gostaria de mostrar-lhe algo. Podemos cavalgar até lá depois do almoço se estiver disposta. Rita ficará com Miguel." Intrigada, Lara concordou. Após o almoço, vestiu-se com um traje de montaria que Henrique havia encomendado para ela meses antes. Calças de montaria, femininas e uma blusa de tecido leve, adequada para o calor mineiro. Seus cabelos, que antes mantinha sempre presos, agora caíam em ondas soltas pelas costas. "Aonde vamos?" perguntou, enquanto um dos empregados ajudava a montar uma égua mansa especialmente treinada para ela. "É uma surpresa", respondeu Henrique, com um raro sorriso que suavizava suas feições austeras. "Mas acredito que irá gostar." Cavalgaram por quase 1 hora, seguindo uma trilha que serpenteava pelas colinas da propriedade. Lara admirava a paisagem, os campos verdejantes, os pequenos riachos que cortavam a terra, o céu de um azul intenso pontilhado por nuvens brancas. A fazenda Santa Clara era muito maior do que ela imaginara inicialmente, estendendo-se por vários hectares de terra fértil. Finalmente, chegaram a uma clareira onde uma antiga capela de pedra se erguia solitária. Era uma construção simples, com paredes grossas e um pequeno campanário, cercada por árvores centenárias que filtravam a luz do sol em padrões dançantes. "A Capela de Santa Clara", explicou Henrique, desmontando e ajudando Lara a fazer o mesmo. "Foi construída por meu bisavô quando adquiriu estas terras. Está abandonada há décadas desde que construíram a igreja maior na vila." Lara aproximou-se da capela, tocando as pedras antigas com reverência. Apesar do estado de abandono, havia uma beleza serena no local, uma paz que ela sentiu imediatamente. "É um lugar especial", murmurou. Henrique assentiu, observando-a atentamente. "Pensei em restaurá-la. Não para missas regulares, mas para ocasiões especiais." Algo na maneira como ele disse isso fez Lara virar-se para encará-lo. "Que tipo de ocasiões?" Henrique respirou fundo, como se reunisse coragem. "Uma cerimônia para nós 3, você, eu e Miguel. Não um casamento tradicional, mas algo nosso. Uma bênção para nossa família, do jeito que ela é." Lara sentiu o coração acelerar. Após 1 ano de convivência, o relacionamento entre ela e Henrique havia evoluído para algo que nenhum dos dois sabia exatamente como definir. Havia respeito mútuo, certamente. Amizade, sem dúvida. Que algo mais?
Algo não dito que pairava entre eles nas noites em que conversavam à luz das velas, nos momentos em que observavam juntos Miguel dormir, nas raras ocasiões em que seus dedos se tocavam acidentalmente e nenhum dos dois se apressava em retirar a mão. Por quê? Perguntou finalmente. Já temos os papéis, o contrato. Já somos o que somos legalmente. Henrique deu alguns passos em direção à capela de costas para ela. Os papéis são para o mundo. Isto seria para nós. Voltou-se novamente e havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela nunca vira antes. Este ano com você e Miguel mudou tudo. Quando a trouxe para Santa Clara, pensava estar oferecendo um lar, uma nova chance. Não percebi que você traria vida para um lugar que estava morto há muito tempo. A confissão, tão inesperada, quanto sincera, deixou Lara sem palavras. Henrique continuou, as palavras agora fluindo como se uma represa tivesse se rompido. Não estou pedindo mudanças no nosso arranjo. Sei que tem suas razões para manter distância e as respeito. Só quero reconhecer o que já existe. Esta família que formamos, de um jeito ou de outro. Lara pensou em Miguel, em como o menino estendia os braços para Henrique quando o via chegar, em como seus olhinhos brilhavam de alegria quando os três estavam juntos. Pensou nas noites em que jantavam como uma família, nas tardes em que Henrique interrompia seu trabalho para brincar com o menino no jardim, nas manhãs em que ela acordava e encontrava flores frescas na mesa da cozinha, colhidas antes do amanhecer. Sim, disse, simplesmente. Vamos restaurar a capela. O sorriso que iluminou o rosto de Henrique foi como um nascer do sol, lento, gradual, mas com um calor que aqueceu Lara por dentro. Ele estendeu a mão, hesitante, e ela a aceitou. Ficaram assim por um momento, de mãos dadas diante da antiga capela, selando um acordo silencioso que ia muito além das palavras. Nas semanas que se seguiram, a restauração da capela de Santa Clara tornou-se o centro das atenções na fazenda. Carpinteiros, pedreiros e artesãos trabalhavam diariamente, guiados pelas instruções precisas de Henrique, que supervisionava pessoalmente cada detalhe. Lara contribuía com ideias para a decoração interna, flores silvestres em vasos de cerâmica local, velas de cera de abelha, toalhas de altar bordadas pelas mulheres da vila. A notícia da cerimônia espalhou-se rapidamente. Para surpresa de Lara, a reação foi majoritariamente positiva. As mesmas pessoas que antes a evitavam agora pareciam genuinamente felizes com a perspectiva de ver oficializada, de alguma forma, a união que já existia na prática. Uma tarde, enquanto Lara dava aula na pequena escola da vila, houve uma batida na porta. Era Padre Antônio, o mesmo que se recusara a defendê-la quando fora abandonada no altar, o mesmo que depois pedira perdão. Dona Lara, cumprimentou ele, com uma formalidade que não conseguia esconder seu nervosismo. Poderia falar com a senhora por um momento? Lara olhou para seus alunos, absortos em seus exercícios de caligrafia. Podem continuar praticando, instruiu antes de seguir o padre até a entrada da escola. Em que posso ajudá-lo, padre? O homem parecia envelhecido, as rugas em seu rosto mais profundas, os ombros ligeiramente curvados. Soube da cerimônia na capela de Santa Clara, disse ele. Vim oferecer meus serviços, se a senhora e o senhor Vasconcelos desejarem. Lara estudou o rosto do homem, que um ano antes havia se mantido em silêncio enquanto a humilhavam publicamente. Havia sinceridade em seus olhos cansados, um arrependimento genuíno que transcendia palavras. Por que faria isso, padre? Depois de tudo? Porque errei, respondeu ele simplesmente. Deixei que o medo dos poderosos calasse minha consciência. Vi uma injustiça e não a combati. Isso pesa na alma de um homem, dona Lara, especialmente na alma de um homem que jurou servir a Deus acima de tudo. Lara sentiu a familiar batalha interna entre ressentimento e perdão. O mesmo dilema que enfrentara tantas vezes desde sua chegada a Santa Clara. E, como sempre, foi a imagem de Miguel, inocente, confiante, incapaz de guardar rancor, que inclinou a balança. Falarei com o Henrique, disse finalmente. Mas acredito que sim apreciaríamos sua presença, padre.
O alívio no rosto do velho sacerdote foi evidente. Obrigado, dona Lara. A senhora é uma mulher notável. Quando Lara mencionou o encontro durante o jantar naquela noite, esperava resistência por parte de Henrique, que nunca escondera seu ressentimento pelo papel do padre na humilhação pública que ela sofrera. Para sua surpresa, ele ouviu em silêncio e depois assentiu lentamente. Se é o que deseja, então que seja. Diante do olhar questionador dela, explicou. Venho observando como lida com o passado, Lara, como transforma a dor em algo construtivo. A escola, o trabalho com as crianças órfãs. Talvez seja a hora de aprender com seu exemplo. Foi a primeira vez que ele a chamou apenas pelo primeiro nome, sem o formal dona que sempre precedera. A intimidade daquele simples gesto não passou, despercebida por nenhum dos dois. A cerimônia foi marcada para o primeiro domingo de primavera. Os convites, escritos à mão em papel artesanal, foram enviados a todos os vizinhos, trabalhadores da fazenda e moradores da vila. Não para um casamento, esclareciam as cartas, mas para uma bênção de nossa família. Na véspera da cerimônia, enquanto Lara preparava o vestido que usaria, um modelo simples, mas elegante de seda azul clara, houve uma batida na porta de seus aposentos. Era Rita, segurando uma caixa de madeira entalhada. O patrão pediu que lhe entregasse isto, disse a governanta com um brilho de cumplicidade nos olhos. Dentro da caixa, sobre um leito de veludo negro, repousava um colar de safiras e pérolas, delicado, mas inegavelmente valioso. Um cartão acompanhava a joia. Para usar amanhã, se desejar. Pertenceu à minha avó, uma mulher de força e dignidade como você. H. Lara tocou as pedras frias com a ponta dos dedos, sentindo o peso da história e do significado daquele presente. Não era apenas uma joia. Era um símbolo de aceitação, de pertencimento, de família. Quando adormeceu naquela noite, com o colar cuidadosamente guardado junto ao vestido que usaria, Lara sonhou com a antiga capela iluminada por centenas de velas, com Miguel sorrindo em seus braços e com Henrique olhando para ela, não como um benfeitor ou protetor, mas como um homem que finalmente encontrara seu lar. O domingo amanheceu com um céu de azul puríssimo e uma brisa suave que carregava o perfume das flores silvestres. A capela de Santa Clara, completamente restaurada, resplandecia sob a luz dourada da manhã. O interior havia sido decorado com simplicidade elegante, flores brancas e azuis em vasos de cerâmica, velas de cera de abelha em castiçais de prata polida, um tapete artesanal de lã natural conduzindo até o pequeno altar. Os convidados começaram a chegar cedo, vestidos com suas melhores roupas, trazendo pequenos presentes e sorrisos genuínos. Para surpresa de Lara, muitos dos que antes a evitavam agora pareciam sinceramente felizes por ela. No quarto improvisado, nos fundos da capela onde se preparava com a ajuda de Rita e duas jovens empregadas da fazenda, Lara sentiu uma estranha calma. Não havia o nervosismo que experimentara em seu quase casamento com Augusto, nem o medo de estar cometendo um erro. Apenas uma certeza tranquila de que estava exatamente onde deveria estar. O vestido de seda azul clara assentava perfeitamente em seu corpo, valorizando a silhueta que havia recuperado completamente após os meses de sofrimento na estalagem. Seus cabelos, agora mais longos e brilhantes, foram parcialmente presos com pequenas flores brancas, enquanto o restante caía em ondas suaves pelas costas. O colar de safiras e pérolas completava o visual, refletindo a luz que entrava pelas janelas recém-instaladas da capela. Miguel, com um ano recém-completo, usava uma roupinha que combinava com o vestido da mãe, calça e colete azul claro sobre uma camisa branca. Seus cachinhos escuros haviam sido penteados com cuidado, e ele sorria, fascinado com toda a movimentação ao seu redor. Quando o sino da capela tocou, anunciando o início da cerimônia, Lara pegou Miguel no colo e respirou fundo. Este era o momento que marcaria oficialmente o que já existia em seus corações, a família que haviam construído juntos contra todas as expectativas. Ao entrar na capela, com o filho nos braços e o sol da manhã filtrando-se através dos vitrais coloridos,
Lara sentiu todos os olhares voltados para ela. Mas desta vez não havia julgamento ou desprezo naqueles olhares. Apenas respeito, admiração e, em alguns casos, uma ponta de inveja saudável. No altar, aguardava Henrique, mais elegante do que nunca, em um terno escuro feito sob medida. Ao seu lado, o padre Antônio, visivelmente emocionado, segurava um pequeno livro de orações. O caminho até o altar parecia mais curto do que Lara imaginara. Cada passo a aproximava não apenas de Henrique e da cerimônia que estava prestes a acontecer, mas também de um futuro que finalmente não a assustava mais. Quando chegou ao lado de Henrique, Miguel estendeu os bracinhos para ele, balbuciando alegremente. O gesto, tão espontâneo e cheio de confiança, arrancou sorrisos emocionados dos presentes. Henrique pegou o menino, segurando-o com a naturalidade de quem sempre fora pai, e estendeu a mão livre para Lara. Juntos, os três viraram-se para o padre, formando a imagem perfeita do que aquela cerimônia representava. Não um casamento tradicional, mas a consagração de laços que transcendiam convenções. A cerimônia na Capela de Santa Clara marcou o início de um novo capítulo na vida de Lara, Henrique e Miguel. Não houve troca de alianças ou votos matrimoniais tradicionais, apenas um compromisso mútuo de cuidado, respeito e amor compartilhado. Quando o padre Antônio abençoou os três, com palavras que falavam de famílias formadas pelo coração e não apenas pelo sangue, muitos dos presentes enxugaram lágrimas discretas. O momento mais emocionante, porém, veio quando Miguel, ainda nos braços de Henrique, olhou para Lara e disse claramente: "Mama". Depois, virando-se para Henrique, completou: "Papa". Foram suas primeiras palavras claras pronunciadas no momento exato em que sua família recebia a bênção oficial. A coincidência, ou talvez não fosse coincidência, comoveu a todos, especialmente os empregados da fazenda, que passaram a tratar os três como uma família indissolúvel. A festa que se seguiu, realizada nos jardins da fazenda, durou até o anoitecer. Mesas longas foram dispostas sob as árvores, carregadas com pratos típicos da culinária mineira: leitão assado, tutu de feijão, frango com quiabo, angu, couve refogada, e os doces que tornavam a região famosa: doce de leite, goiabada, queijadinha, ambrosia. Músicos locais tocavam violas e sanfonas, e logo o terreiro improvisado se encheu de casais dançando. Lara observava tudo com uma sensação de plenitude que jamais imaginara possível. 1 ano e meio antes, havia sido abandonada na porta da igreja, humilhada e rejeitada. Agora, estava ali, celebrando uma união que, embora não convencional, era mais verdadeira e profunda do que muitos casamentos tradicionais. Miguel adormeceu nos braços de Rita após algumas horas de festa, exausto, mas feliz. Henrique aproximou-se de Lara, oferecendo-lhe uma taça de vinho. "Feliz?" perguntou. "Simplesmente." Ela assentiu sem conseguir encontrar palavras que expressassem adequadamente o que sentia. Henrique compreendeu o silêncio. Sempre compreendera. Estendeu a mão, convidando-a para dançar, e Lara aceitou sem hesitação. Moviam-se com a naturalidade de quem se conhece profundamente, mesmo sem nunca terem dançado juntos antes. Os convidados abriram espaço, observando o casal com aprovação evidente. "Tenho uma história que nunca lhe contei", disse Henrique enquanto dançavam. "Sobre o dia em que a vi pela primeira vez." Lara olhou para ele surpresa. "Pensei que tivesse sido na igreja, no dia em que..." "Não", interrompeu ele suavemente. "Foi antes, muito antes. Você tinha 16 anos, talvez. Estava na feira da vila vendendo flores que cultivava. Parei para comprar algumas e você me explicou o significado de cada uma, com tanta paixão. Lembro-me de pensar que nunca havia visto alguém falar sobre flores daquela maneira." Lara tentou recordar-se, mas não conseguiu. Naquela época, vendia flores para ajudar na renda da família, antes que seus pais partissem e ela ficasse sozinha no mundo. "Por que nunca mencionou isso?" Henrique sorriu, um sorriso raro que transformava completamente seu rosto austero. Algumas histórias precisam do momento certo para serem contadas. A música mudou para algo mais lento, mais íntimo.
e eles continuaram dançando sob as estrelas que começavam a pontilhar o céu noturno de Minas Gerais. Semanas após a cerimônia, a rotina da fazenda Santa Clara retomou seu ritmo normal, mas havia uma diferença sutil na dinâmica da pequena família. Henrique passava mais tempo na casa de hóspedes, que todos agora chamavam simplesmente de a casa de Dona Lara e do menino, jantando lá quase todas as noites, lendo histórias para Miguel antes de dormir, compartilhando os pequenos momentos que formam a tapeçaria da vida familiar. A escola de leitura na vila prosperava. O número de alunos crescia constantemente e Lara contratou 2 assistentes, moças da própria comunidade que tinham talento para o ensino, mas nunca tiveram oportunidade de desenvolvê-lo. O espaço original logo se tornou pequeno demais, e Henrique financiou a construção de um prédio maior, com salas adequadas e um pequeno pátio para as crianças brincarem durante os intervalos. Foi em uma reunião do recém-formado Conselho Feminino da Vila, um grupo que discutia e decidia questões comunitárias, que Lara recebeu um convite surpreendente. "Gostaríamos que a senhora se juntasse a nós", disse Dona Matilde, uma das mulheres mais respeitadas da comunidade. "Sua experiência com a escola e seu trabalho com as crianças órfãs seriam muito valiosos para nossas discussões." Lara olhou ao redor da mesa, para os rostos das mulheres que, não muito tempo antes, a haviam evitado como se carregasse uma doença contagiosa. Agora, a olhavam com respeito e expectativa genuína. "Seria uma honra", respondeu simplesmente. Em sua primeira reunião como membro oficial do conselho, Lara propôs um projeto que há tempos ocupava seus pensamentos. A criação de um abrigo temporário para moças sem família, um lugar onde pudessem aprender um ofício e reconstruir suas vidas com dignidade. "Como a senhora fez", observou uma das conselheiras mais antigas. Lara balançou a cabeça. "Tive ajuda. Nem todas têm essa sorte. É nossa responsabilidade estender a mão àquelas que precisam apenas de uma oportunidade." A proposta foi aprovada por unanimidade. O abrigo seria construído em um terreno doado por Henrique, adjacente à escola, e seria mantido com recursos da comunidade e de alguns fazendeiros da região, inspirados pelo exemplo de Vasconcelos. A notícia da iniciativa espalhou-se rapidamente, alcançando inclusive vilas e cidades vizinhas. Logo, Lara começou a receber cartas de apoio e ofertas de ajuda. Entre elas, surpreendentemente, estava uma carta de Augusto Medeiros. O envelope endereçado pessoalmente a ela continha não apenas uma carta, mas também um cheque substancial para o projeto do abrigo. Lara leu e releu as palavras cuidadosamente escritas. "Prezada Dona Lara, soube de seu projeto para ajudar. Moças desamparadas e não poderia deixar de contribuir. Talvez lhe interesse saber que estou sozinho novamente. Helena, a moça com quem me envolvi após nosso desencontro, partiu com um comerciante de São Paulo. Estou endividado e meus pais ameaçam deserdar-me. Mas não escrevo para lamentar minha situação. Escrevo para dizer que o tempo e as circunstâncias me ensinaram o valor do caráter e da integridade, qualidades que você sempre teve e que eu, em minha arrogância, não soube reconhecer. Não busco reconciliação ou perdão, apenas desejo que saiba que compreendo finalmente a extensão de meu erro. Atenciosamente, Augusto Medeiros." Henrique encontrou-a na varanda da casa, olhando para a carta com expressão pensativa. "Más notícias?" perguntou, sentando-se ao seu lado. Lara entregou-lhe a carta sem comentários. Henrique leu em silêncio, seu rosto impassível. "E o que pensa fazer?" perguntou finalmente, devolvendo o papel. "Aceitar a doação", respondeu Lara. "O dinheiro ajudará moças que realmente precisam. Quanto ao resto", suspirou, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr, pintando o céu de Minas Gerais com tons de laranja e rosa. "Penso em recebê-lo, se vier, ouvir o que tem a dizer." Henrique estudou seu perfil por um momento. "Tem certeza?" Lara voltou-se para ele, com um sorriso sereno. "Lembra-se do que me disse uma vez, que eu transformava a dor em algo construtivo? É isso que pretendo fazer. Transformar um capítulo doloroso do passado em um encerramento digno."
No dia seguinte, Lara enviou uma breve resposta a Augusto, agradecendo a doação e convidando-o a visitar o local onde o abrigo seria construído, se assim desejasse. Não esperava realmente que ele aparecesse, mas uma semana depois, uma carruagem simples, muito diferente dos luxuosos veículos que os medeiros costumavam usar, parou diante da escola na vila. Augusto desceu, quase irreconhecível. Estava mais magro, com olheiras profundas e roupas que, embora de boa qualidade, mostravam sinais de uso prolongado. Lara o recebeu na porta da escola, com Miguel seguro em seus braços. O menino, agora com quase 2 anos, observava o estranho com curiosidade. Dona Lara, cumprimentou Augusto, com uma formalidade que não conseguia esconder seu nervosismo. Agradeço por me receber. Seja bem-vindo, respondeu ela, indicando o interior da escola. As crianças estão em intervalo. Podemos conversar no meu escritório. O escritório era, na verdade, uma pequena sala nos fundos do prédio, com uma mesa simples, algumas cadeiras e prateleiras cheias de livros. Pelas janelas abertas, ouviam-se as risadas das crianças brincando no pátio. Seu filho? Perguntou Augusto, olhando para Miguel, que se acomodara tranquilamente no colo de Lara. Sim, respondeu ela simplesmente. Não havia necessidade de explicar as complexidades daquela maternidade. Para todos os efeitos, Miguel era seu filho, de coração e alma, se não de sangue. Augusto assentiu, sem insistir no assunto. A escola é impressionante. Ouvi dizer que já alfabetizou mais de 50 crianças. 63 até agora, corrigiu Lara com um toque de orgulho, mas não veio até aqui para falar sobre minha escola, acredito. Augusto respirou fundo, como se reunisse coragem. Vim pedir perdão, disse finalmente. Não porque espero ou mereço ser perdoado, mas porque você merece ouvir a verdade. O que fiz foi imperdoável. A humilhação pública, a mentira sobre sua capacidade de ter filhos. Tudo porque era jovem, covarde e manipulado por meus pais. Lara o estudou em silêncio. O homem à sua frente parecia sinceramente arrependido, derrotado pela vida de uma maneira que ela jamais desejaria para ninguém, nem mesmo para quem a havia magoado tão profundamente. Obrigada por sua honestidade, disse finalmente. Quanto ao perdão, já o concedi há muito tempo, Augusto. Não por você, mas por mim. Porque guardar rancor é como beber veneno esperando que a outra pessoa adoeça. Augusto pareceu surpreso com a resposta. Você sempre foi melhor do que eu merecia, murmurou. Melhor do que todos nós merecíamos. Não se trata de merecer, respondeu Lara, ajeitando Miguel em seu colo. Trata-se de escolher que tipo de pessoa queremos ser, independente das circunstâncias. Quando Augusto se preparava para sair, Lara o deteve com uma frase. Quem não tomaste? Tem coragem de plantar, não merece colher. Ele se virou confuso. O que disse? É algo que aprendi aqui na fazenda, explicou ela. Cada semente exige coragem para ser plantada sem garantia da colheita. Mas sem plantio não há possibilidade de frutos. Augusto refletiu sobre as palavras por um momento, depois assentiu lentamente. Obrigado, disse simplesmente antes de partir. Lara observou a carruagem afastar-se pela estrada de terra, sentindo uma estranha sensação de encerramento. Um ciclo que finalmente se completava. Naquela noite, durante o jantar na casa principal da fazenda, uma ocasião especial para celebrar o aniversário de Rita, Lara contou a Henrique sobre o encontro com Augusto. Parece que finalmente conseguiu o encerramento que buscava, comentou ele, observando-a com atenção. Lara sorriu olhando para Miguel, que brincava alegremente com um carrinho de madeira que Sebastião havia feito para ele. Sim, agora posso realmente dizer que o passado está onde deve estar, no passado. Após o jantar, enquanto caminhavam pelo jardim sob um céu estrelado, Henrique sugeriu uma ideia que vinha considerando há algum tempo. Estive pensando em expandir a escola, talvez criar uma instituição maior, com classes mais avançadas, para os alunos que já dominaram a leitura básica. Lara o olhou com surpresa e gratidão. Seria maravilhoso. Muitos dos meus alunos têm potencial para ir muito além da alfabetização simples, mas não têm recursos para continuar os estudos.
Considere feito, então, respondeu ele simplesmente. Falarei com o arquiteto na próxima semana. Nesse momento, Miguel, que corria à frente deles perseguindo vagalumes, tropeçou e caiu. Antes que Lara pudesse reagir, Henrique já estava lá, pegando o menino no colo, verificando seus joelhos arranhados, consolando-o com palavras gentis. Observando a cena, Lara sentiu uma onda de afeto tão intensa que quase a deixou sem fôlego. Este era o homem que lhe dera uma segunda chance quando o mundo a havia descartado. O homem que aceitara um órfão como filho e o criava com todo o amor que um pai de sangue poderia oferecer. O homem que respeitara seus limites e suas dores, nunca exigindo mais do que ela estava pronta para dar. Quando Henrique retornou com Miguel nos braços, o menino já sorria novamente, o pequeno acidente esquecido. Está ficando tarde, disse Henrique. Hora de este jovem cavalheiro ir para a cama. Caminharam juntos até a casa de Lara, onde Rita aguardava para ajudar a colocar Miguel na cama. Depois que o menino adormeceu, Henrique e Lara sentaram-se na varanda, como faziam muitas noites, observando as estrelas e conversando sobre os acontecimentos do dia. Henrique, disse Lara suavemente, usando seu primeiro nome sem o formal senhor, que ainda ocasionalmente escapava em conversas públicas. Sim, obrigada, por tudo. Ele a olhou com uma expressão que misturava ternura e algo mais profundo, algo que crescera lentamente durante os quase 2 anos de convivência. Não me agradeça. Você e Miguel, vocês me deram muito mais do que eu jamais poderia retribuir. Sentados lado a lado na varanda, sob o céu estrelado de Minas Gerais, não precisavam de mais palavras. O silêncio entre eles era confortável, íntimo, cheio de promessas não ditas, mas compreendidas. Lara pensou na jornada que a trouxera, até ali, nas dores, nas perdas, nos momentos de desespero que pareciam não ter fim, e depois, na reviravolta inesperada, no bebê sem nome que aparecera em sua vida, no homem que acreditara nela quando todos os outros duvidavam, na escola que fundara, nas crianças que educava, nas moças que em breve ajudaria através do abrigo. Cada peça se encaixava perfeitamente, como se o destino, apesar de seus caminhos tortuosos, soubesse exatamente onde a estava levando. A lua cheia iluminava o jardim com sua luz prateada, quando Henrique finalmente se levantou para partir. Como sempre, despediu-se com um beijo respeitoso na testa de Lara. Mas desta vez, impulsivamente, ela segurou sua mão quando ele se afastava. Fique, disse simplesmente. Uma palavra, 2 sílabas, um mundo de significado. Henrique a olhou, nos olhos buscando certeza, e encontrou. Naquela noite, após quase 2 anos de convivência, respeito mútuo e afeto crescente, os últimos muros entre eles finalmente caíram. Não com pressa ou desespero, mas com a naturalidade de algo que sempre esteve destinado a acontecer, quando o tempo fosse certo. Na manhã seguinte, Miguel entrou correndo no quarto de Lara como fazia todas as manhãs, e encontrou não apenas sua mãe, mas também seu pai, ambos sorrindo para ele. O menino não demonstrou surpresa, apenas alegria, como se a cena diante dele fosse a coisa mais natural do mundo. E talvez fosse. Talvez as famílias mais verdadeiras sejam aquelas formadas não pelo acaso do nascimento, mas pela escolha consciente do amor. Meses depois, uma cerimônia formal realizou-se na igreja da vila. Não para formar uma união que já existia em todas as formas que importavam, mas para celebrá-la publicamente. A mesma igreja onde Lara havia sido humilhada agora testemunhava seu triunfo não como vingança, mas como redenção. A vila inteira compareceu, incluindo aqueles que antes a haviam rejeitado. Miguel, agora com palavras suficientes para expressar sua alegria, encantou a todos quando, no momento dos votos, interrompeu a cerimônia para declarar em voz alta: Mamãe e Papai. Uma semana após a cerimônia, Lara recebeu uma medalha de honra ao mérito da Câmara Municipal pelo seu trabalho com órfãos e moças desabrigadas. O abrigo, já em funcionamento, acolhia 12 jovens que aprendiam ofícios diversos e reconstruíam suas vidas com dignidade. Ao final de seu discurso de agradecimento, Lara ergueu Miguel, agora um menino forte e saudável,
e disse as palavras que resumiam toda a sua jornada. Ele não me escolheu, mas me salvou. Olhando para a plateia, viu rostos que antes a haviam evitado agora a aplaudindo de pé. A vila, que antes murmurava boatos à sombra das paredes, agora caminhava com ela de cabeça erguida. A mulher rejeitada na porta da igreja tornara-se não só esposa e mãe, mas símbolo de reconstrução, justiça e amor real. Que assim, no coração das montanhas de Minas Gerais, uma história que começara com rejeição e dor, transformara-se em um testemunho do poder da segunda chance, da família escolhida e da capacidade humana de transformar as piores circunstâncias em oportunidades para crescimento e redenção. Pois como Lara havia aprendido e agora ensinava a todos ao seu redor, os ciclos mais belos da vida são aqueles que começam quebrados, mas se completam através do amor, da coragem e da persistência inabalável de um coração que se recusa a desistir. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lara, Henrique e o pequeno Miguel tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e do amor. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos vocês nos comentários.